Então, o que se vê realmente é que o legislador tem, há décadas, procurado fazer com que esses setores que são mais propensos a desequilíbrios em função da tributação, que eles tenham mecanismos para evitar isso. Lógico que o mecanismo também é arrecadatório, é óbvio, né? O governo, o interesse principal dele é arrecadar. Mas esse é um interesse fiscal que não afasta o interesse extrafiscal, que é de todos, de ter uma concorrência sadia, uma concorrência que não se paute na falta de recolhimento de tributos, e sim na eficiência das empresas. Né? Porque o direito econômico, principalmente o que nossa Constituição acolhe, as leis da concorrência, etc., eles são fundados, né, na valorização das empresas, etc., em função de sua eficiência. Né? O que se visa é a alocação eficiente de recursos na sociedade em prol do bem-estar de todos. Né? Então, na medida em que você consegue participação de mercado com tributos, tá, isso não é algo que, pelo menos no sistema jurídico nacional, seja um objetivo acolhido pelo nosso sistema. Né? Porque realmente isso impede a alocação eficiente de recursos na economia. Então, essa é a justificativa desses regimes. Tá? Não que esses regimes, muitas vezes, não possam ser mal calibrados, ou que possam dar outros efeitos indesejados, mas o racional, o fundamento deles, pelo menos teórico, é esse. Tá? Desde 2003, nós temos, na Constituição brasileira, um novo dispositivo, que é o artigo 146-A, e que deu à lei complementar a possibilidade de estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de União. Por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Então, esse dispositivo é um dispositivo que está inserido no capítulo tributário da Constituição e que ele é uma interface com o capítulo da ordem econômica. E o que esse dispositivo tem pelo menos 3 sentidos inequívocos. Primeiro, é um reconhecimento de que o tributo, sim, afeta a concorrência. Segundo, ele diz, de uma certa forma, que o poder público ele tem que agir no sentido de evitar que esses desequilíbrios ocorram, seja quando ele institui uma nova legislação, e, portanto, a legislação governamental ela tem que ter esse viés de, ao máximo possível, tentar evitar que haja uma situação de descompetitividade. E, além disso, o poder público tem que adotar uma postura ativa, no sentido de corrigir os desequilíbrios verificados por conta de tributos. Esses desequilíbrios são aqueles causados pelos particulares, que usam realmente o tributo como fator para ganho de mercado. Então, quer dizer, é um dispositivo que hoje paramenta aí estados, municípios, Distrito Federal e União para que tomem essas atitudes e criem esses critérios especiais, são esses regimes especiais. Então, feito esse breve apanhado aqui do porquê dos regimes especiais, a gente entra aqui no regime de tributação do IPI das bebidas. Né? O que nós verificamos, então, é que foi criado um sistema, aqui até atendendo reivindicações do setor, né? Não só, eu sei que não só de bebidas frias, mas bebidas quentes também se reclamava aí a volta ao sistema ad valorem, tá? Desde 1998, pela Lei 7798, aliás, de 1989, por essa Lei 7798, o sistema de tributação das bebidas pelo IPI vinha sendo um sistema fixo, ou seja, por cada produto você já tinha, ou por litro de produto você já tinha o valor do IPI fixo a pagar, que a Fazenda Nacional, aliás, a Secretaria da Receita, ela fixava, tendo em vista, entre outros fatores, o valor de venda no mercado, mas também outros fatores, recipiente, marca, etc. Né? Então, houve uma grita aí do setor há muitos anos, e que acabou justificando, tanto para o IPI como para o PIS e COFINS, a sistemática ad valorem, tá? Mas com essas alíquotas que estão ali, quer dizer, para PIS e COFINS a alíquota é praticamente 20%, ali de PIS e COFINS. Né? Então, esse foi o sistema adotado, tanto para PIS e COFINS, quanto para IPI. Né? Então, esse é o sistema, digamos, normal de tributação das bebidas, que também não deixa de ser um sistema especial, na medida em que você tem para os outros setores, por exemplo, o PIS e COFINS incidindo a 3,65 ou a 9,25 pela cadeia toda, por todo mundo que está ali na cadeia. Aqui não, recolhe com esse percentual de cerca de 20% PIS e COFINS só no fabricante. Então, já é um tipo de regime especial. E aí nós temos o regime especial, legalmente chamado de regime especial, que é optativo, tá? Só que ao optar você coloca o PIS, o IPI, o PIS e a COFINS,
Você continua com a tributação monofásica, assim como no regime geral, né, das bebidas, só que você tem as alíquotas específicas ou ad valorem. O que são essas alíquotas específicas ou ad valorem? São alíquotas que elas são feitas por um valor por quantidade de bebida que a fábrica produz. Então, você tem essas alíquotas divulgadas pela Receita Federal. A opção por esse regime especial, ela tem uma previsão aqui de que ela implica, caso se questione esse regime, a saída desse regime e você volta para o regime normal com aquelas alíquotas de 20%. Né? Então, essa disposição, entretanto, ela tem um temperamento. É lógico que não é que você nunca vai poder discutir nada em juízo. Tá? O que você não pode discutir, pelos termos aqui, é dizer, olha, eu concordo com parte desse regime especial, mas tem uma parte que eu não concordo porque eu acho inconstitucional. Daí fala assim, olha, é tudo ou nada. Ou bem você está no regime e aceita ele como ele é, ou você sai do regime e volta para o regime normal. Você não pode querer a parte boa e deixar a parte ruim. Por fim, falar do Sicob, né, foi até comentado pelo Dr. Fernando, que realmente existe uma ADIM do PTB contra o Sicob. Né? O que é o Sicob? É um sistema de controle de produção de bebidas, que em tempo real, ele vê a produção, manda os dados para a Receita, então a Receita Federal tem hoje o controle em tempo real de toda a produção de bebidas de praticamente todas as empresas brasileiras. Tá? Praticamente todas, porque cobertura de cerveja, 99%, de refrigerante já está em 94%. Então, quer dizer, hoje tem-se, pelo menos, uma relativa segurança de que, se houver algum desvio, tal, ele é muito marginal. Né? Hoje nós temos um controle quase absoluto e pleno da Receita Federal sobre todo o setor de bebidas. Né? Então, quer dizer, realmente tem a questão dos custos que estão sendo cobrados primeiro do contribuinte para depois ter a compensação, e muitas vezes a compensação não ocorre. Realmente é um problema. Tá? Mas a questão do custeio desse sistema não implica que o próprio sistema seja ruim. Na verdade, o Sicob em si, tá? E eu sei que é o que o ético defende lá no Supremo, né? O ético é uma entidade que ela defende a ética da concorrência. Né? E ela entrou como amicus curiae da União nessa ADIM, que foi proposta pelo PTB contra o Sicob. E o PTB, quando entrou com a ADIM, ele diz o seguinte, olha, o Sicob não se questiona, ele é muito bom. Ele previne a sonegação, ele fomenta o desenvolvimento, ele impede, ele viabiliza a livre concorrência no setor, então não se questiona o Sicob, é o que diz na inicial da ação do PTB. O que se questiona realmente é a forma de custeio dele, tá? Por esses motivos que até o Dr. Fernando já expôs. Mas o sistema em si, pelo próprio autor da ADIM, é bom. Então, o Sicob em si é muito bom e agora já tem previsão de compartilhamento das informações do Sicob com as receitas estaduais. Convênio 38/2010. Tá? Então, os estados agora também, em matéria de ICMS, vão poder controlar toda essa circulação de bebidas, e as bebidas, desde 1984, já têm substituição tributária de ICMS, recolhido na fábrica, portanto, assim como no nível federal. Então, quer dizer, a sonegação hoje praticamente tende a ser muito marginal. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que também levar em conta em relação a esses regimes especiais. Tá? Eles tem questões pontuais, realmente podem ser aperfeiçoadas e tal, mas, no geral, ele visa não só o interesse fiscal, mas como o interesse coletivo, proteção da livre concorrência, que, no fim, reverte para o consumidor. Né? Acho que a ideia do mercado consumidor é você ter uma concorrência que possa realmente atender a nós, consumidores, que nos proporcione comprar produtos de qualidade boa e com preço barato, menor. Né? E isso só é feito através dos mecanismos adequados de concorrência. Então, é algo que é bom para a sociedade, porque preserva isso, e também é bom para a sociedade, porque acaba instigando e fomentando e não deixando espaço para que não se recolha tributos. Né? Então, os tributos, quando bem aplicados, realmente revertem em favor de todo mundo. Então, quer dizer, é algo que merece ser pensado também sob esse prisma, sem prejuízo, obviamente, de correções pontuais, como eu disse. Então, são essas considerações. Queria agradecer de novo aqui a PUC, a Frebras, na pessoa do presidente, por fomentar esse debate, o doutor Oxandro, que certamente vai expor aqui coisas muito interessantes para fomentar esse debate. Né? E agradecer a todos vocês aí pela audiência, pela paciência. Muito obrigado.